estamos de volta com o programa Observadores deste domingo. Hoje, né, como não poderia deixar de ser, no momento que o Brasil inteiro está mobilizado com essa questão eleitoral, todos os municípios do país, e o Pará não é diferente. Aqui em Marabá, nós estamos nesse momento com as pessoas aí nas sessões eleitorais, exercendo a sua cidadania. E a gente nós temos o prazer de contar aqui nessa manhã com a doutora Cláudia Chine e com a Nayara Damasceno, ambas fazem parte da comissão eleitoral da subseção da OAB Marabá, que foi montada justamente para acompanhar o processo eleitoral, a lisura do processo eleitoral, que interessa a todos nós, e também o combate às práticas de corrupção. Bom dia, Cláudia, bem-vinda. Bom dia, Patrick. Bom dia, Nayara, também, bem-vinda. Obrigada. Que bom que vocês puderam estar aqui conosco e num dia tão importante. A gente vai evitar aqui falar nomes de candidatos ou fazer críticas direcionadas, mas a gente não pode deixar de dizer que, obviamente, Marabá está passando um período que a gente quer virar a página, né? Realmente... A gente está crises seguidas, né? Crises administrativas e outras situações que têm amarrado um pouco o desenvolvimento do município. E isso obviamente, está sendo tratado pelos candidatos em suas plataformas de governo, né? Discutindo sobre o que é o ideal para o futuro de Marabá, e a gente espera, inclusive, que as pessoas estejam exercendo o voto tendo em tela o que realmente são os interesses do desenvolvimento do nosso município. Cláudia, eu te perguntaria, já de algum tempo a subseção Marabá vem acompanhando as eleições, né? Eu destaco que as duas últimas eleições, a municipal e a última que a gente teve nacional, estadual, a gente teve uma grande participação da OAB acompanhando os processos. Como é que a comissão se insere nisso? A OAB, nós temos mais de 85 anos no país, ela sempre esteve envolvida com tudo que diz respeito à questão da efetivação, da garantia da cidadania, até mesmo porque nós temos um preceito constitucional que nos coloca como indispensável a administração da justiça. Perfeito. Então, ela é uma instituição que ela não apenas é voltada para atender os nossos interesses e na defesa das nossas prerrogativas enquanto advogados, mas a utilização do nosso conhecimento em prol da garantia dos interesses da sociedade. E como em todas as grandes lutas que ela protagonizou, junto com grandes juristas ou com movimentos, como nós tivemos a lei de ficha limpa, que nós tivemos o movimento de combate contra a corrupção, o CNBB, a OAB, mais de 50 entidades, os jornalistas participando, assim, quer dizer, foi uma luta desigual. E a OAB ela sempre esteve inserida nesse engajamento e na propositura de possibilitar que o cidadão ele tenha acesso ao gozo dessa garantia e que é a utilização do voto dele. As eleições elas têm sido um desafio em razão de tantas infrações, de tantas irregularidades, o que faz com que, inclusive, tenha chamado a atenção a questão da lacuna. Você vê que aumentou muito a abstenção, principalmente nas últimas eleições, nas penúltimas e nas últimas, você vai observar que é um número absurdo. No próprio plebiscito, né? A gente sempre comemora que no plebiscito do Carajás nós tivemos uma votação no Sim da casa de 1.300.000 votos, mas a abstenção foi muito grande naquele plebiscito. Que tratava de um interesse de toda a região. Isso daí é um exemplo. Então, quase 900.000, eu não vou lembrar exato, mas dá quase 900.000 pessoas que não compareceram para o voto no estado do Pará. E os milhões de pessoas que deixaram de votar, por exemplo, para presidente, sabe? Ou nas últimas eleições. Então, a OAB ela lutou para a questão, inclusive, da aprovação dessas mudanças em relação à questão do subsídio pelas empresas, o financiamento das campanhas pelas empresas, justamente nesse sentido de atender, de enfrentar a corrupção e de atender ao interesse dessa garantia desse voto do cidadão. Porque, por exemplo,
eu tenho um candidato, ele tem um perfil, eu conheço a vida dele política, o envolvimento, o engajamento dele no bairro dele, sabe que ele está inserido dentro da nossa cidade, e ele me traz aquela tranquilidade de que ele possa me representar com lisura, sabe? Dentro de um cargo, por exemplo, de vereador ou enquanto gestor do meu município. Vou aproveitar que você tocou nisso para a gente colocar a Nayara aqui na conversa. A Nayara, eu vejo que ela tem um perfil jovem e eu estava olhando agora há pouco que a maior parcela do eleitorado do estado do Pará, cerca de 20% do eleitorado, está na faixa etária entre 30 e 34 anos, ou seja, é uma idade madura, né? Ainda jovem, mas madura. Jovens adultos. Jovens adultos, exatamente. E, por outro lado, uma reportagem que nós fizemos essa semana no Jornal Correio, nós tentamos entender se o eleitorado de Marabá, que aparentemente não está tão envolvido com as eleições, se eles têm ideia do que o candidato que ele escolheu está propondo. Então, assim, de 30 pessoas que nós ouvimos, a grande maioria diz que já tinha candidato em vista para o sufrágio, porém, quando vinha a segunda pergunta, se ele saberia de cabeça o que esse candidato defende, todo mundo gaguejava, ninguém sabia dizer. E a gente também tentou esmiuçar um pouquinho mais, até quero parabenizar a Natália, aqui da nossa equipe, Natália Viegas, que foi quem fez a reportagem, que ela foi um pouquinho mais adiante e tentou entender o que a pessoa levava em conta na hora do voto. E para nossa surpresa, muita gente falou em amizade, conhecer, ou seja, é alguém que eu conheço, e também tradição. Teve gente que disse, eu sempre votei nesse cidadão, vou continuar votando nele. Não preocupa que a gente esteja deixando questões como ética, como a preparação daquela pessoa para o exercício da função pública em segundo plano? Com certeza. Na verdade, essa questão de deixar em segundo plano, além de ser uma realidade, não de agora, infelizmente, já é uma realidade que está enraizada na cultura do brasileiro, né? Não somente nos grandes centros urbanos, mas principalmente nos interiores, né? Hoje em dia nós temos grande acesso à mídia, grande acesso à informação, grande acesso à tecnologia, ao Facebook, essas redes sociais são instrumentos que deveriam ser utilizados como forma de conscientização, instrumentos de levar a verdade, de levar a conscientização, de levar as pessoas a ter uma nova visão da realidade. Isso mas infelizmente... O debate mesmo puro, isso, né? Ou seja, ideias, né? Ou seja, eu vejo muito, e isso eu já jogo para vocês duas, que o candidato clichê, na próxima eleição, ele já não vai ser mais aturado. Ou seja, o cara que só diz assim, eu sou o candidato da saúde, eu sou o candidato da educação. E qual saúde, qual educação? Né? Eu penso que com as redes sociais, a possibilidade da rede social de você ser questionado, não vai mais caber aquele candidato que apenas joga. Exatamente. Ou seja, ele sabe que a partir do momento que ele jogou aquilo ali, alguém vai questioná-lo. Né? Mas você é o candidato da saúde por quê? O que você defende dentro da saúde? Quantos vereadores tomando o papel do executivo, prometendo hospitais, prometendo escolas, prometendo uma série de políticas públicas, sendo que esse é o papel primordial do executivo. E ele está ali para fiscalizar. Perfeito. E aproveitando o gancho do que ela falou, e não apenas uma fala que se reporta ao papel do executivo, mas também ao Estado, ao governo federal, vereador que fala, olha, eu vou terminar aquela rua, eu vou construir isso daqui, ele não pode ser considerado a sério, até mesmo porque esse a finalidade dele é fiscalizar o executivo na aplicação dos recursos daqueles já aprovaram. E que aquilo seja, naqueles 4 anos de mandato, aquilo seja realmente aplicado e entregue. Porque a responsabilidade não é apenas do gestor municipal, do prefeito. Todas as obras inconclusas, todas as obras inconclusas do nosso município é responsabilidade também de quem aprovou aqueles recursos. Perfeito. E que nos representam na Câmara Municipal, que sejam os 21 vereadores, de fiscalizarem, de tomarem as providências necessárias, de denunciarem, de instaurarem as comissões, entendeu? Necessárias para poder investigar e de denunciarem e
nos representar e efetivamente, não apenas num ano eleitoral, como 2016, de repente nós nos surpreendermos com um turbilhão de denúncias. Eu queria dar um exemplo, até a questão do aumento, né, do salário de vereador. Não é uma campanha contra o salário. O vereador não pode ter um aumento de salário? Por que não? Mas assim, eles viram com a repercussão negativa que isso teve, porque o que fala a lei, que eles têm que fixar o salário. Mas nada, não dizia que tinha que ser um salário a mais. Poderia fixar o mesmo salário. Né? Mas eles viram que houve um impacto social muito forte, até porque o servidor público comum está sem receber salário, está com seu salário atrasado. Então, assim, embora do ponto de vista legal esteja correto, mas moral? Do ponto de vista moral é questionável. É proporcional. Essa repercussão tão forte que teve, até através das mídias sociais, eu vejo que eles começaram a perceber também isso. Ou seja, não adianta mais a gente usar as mesmas práticas, porque vai haver uma reação social muito forte já de imediato. Mas voltar atrás? Não. Se sentiram um pouco pressionados, mas não cederam. Mas já foi, eu considero, Cláudia, um sinal, mesmo não voltando atrás, já foi um recado. Mas um recado social muito forte. Existem cidades onde a sociedade foi para Aí sim, cima, perfeito. E eles voltaram atrás. O que está faltando em Marabá? O que está faltando em Marabá, por exemplo, para essa gama de servidores que estão sangrando, que estão com suas contas atrasadas, que estão impedidos de utilizar o plano de saúde delas porque foi cortado, que estão com restrições por conta dos empréstimos consignados deles não terem sido repassados, embora tenha sido descontado, quer dizer, um verdadeiro estelionato. Esses milhares de servidores, eles estão vivenciando, nós estamos hoje são 2 de outubro, e eles estão, desde o ano passado, já no segundo semestre, sofrendo, recebendo defasado, ou recebendo bastante atrasado, e sofrendo todo esse impacto da folha, e toda essa crise que se alega o tempo inteiro. Mas aonde entra a coerência de quem representa esse povo, e tem toda essa análise que se está propagando, vote em mim, porque no meu mandato eu vou fazer assim, eu agora vou, como? Se você às vezes já está há 3, 4 mandatos, se você estava esses 4 anos, e você ainda tem a capacidade, diante de um quadro desse, apesar de ser legal, de forma imoral, reajustar os seus vencimentos. Cláudia, em detrimento de tudo que se tem visto e da análise dos próprios candidatos a prefeito, daquilo que eles irão enfrentar. Né? Eu vejo que isso tudo já vai estar presente no voto de hoje e vai estar presente nas mudanças que a gente vai ver. Ou seja, apenas não adianta você só mudar a legislação, tem que mudar a prática social também. Eu acredito que com as mudanças que a gente tem agora, que foram muito positivas, a gente até vai discutir sobre elas no segundo bloco, mas ainda falta uma mudança que é mais importante, que é a mudança da sociedade. Ou seja, nós acompanhamos todas essas crises, escândalos no legislativo, não só aqui em Marabá, mas vários legislativos. Quem acompanha o nosso noticiário, a gente teve muitas crises e escândalos em vários legislativos municipais aqui da região de Marabá, aqui na região sul e sudeste do Pará, que não podem ficar impunes. Né? E a gente pode fazer isso porque eu tenho um município aqui próximo, vizinho nosso, que na eleição passada trocou toda a Câmara Municipal. Por quê? Por conta de uma briga anterior que houve, os vereadores saíram aos tapas, né? Foram as vias de fato, e depois dessa briga entre os vereadores, nós tivemos aí 6 meses seguidos sem sessão na Câmara Municipal. Os eleitores lembraram na hora do voto e renovaram toda a Câmara. Então é possível. E eu creio, Nayara, que isso já pode acontecer a partir de agora. Eu queria que você falasse um pouquinho, a doutora Cláudia falou sobre um trabalho que você tem, o teu trabalho foi justamente em relação à educação, né? Exatamente. Para que a gente tenha um cidadão mais preparado mais cedo. Assim, nós sabemos que a Constituição Federal, a Carta Magna, ela que rege a sociedade como um todo, né? E é muito importante que o cidadão,
desde já, na sua tenra idade, a idade escolar, de ensino médio, principalmente ensino médio, onde ele começa a se envolver mais com os assuntos sociais, onde a sua própria idade já começa a levá-lo para as questões sociais, que ele tenha acesso, que ele tenha contato inicial com essas matérias do direito, mas principalmente o direito constitucional. Ali nós temos no artigo 5º um rol, uma gama de inúmeros direitos e garantias individuais do cidadão. Que a grande maioria da população desconhece. Exatamente. Então ela só vai ter acesso muitas vezes já não de forma preventiva, mas de forma repressiva. Então se eu preventivamente eu tenho a minha orientação, a minha conscientização, eu já posso desde já começar a exercer os meus direitos. Como é que eu vou requerer os meus direitos se eu nem sei quais são eles, né? Então o estudante, desde o ensino fundamental, o ensino médio, o nosso trabalho de artigo da especialização em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Pará, eu juntamente com o professor Trindade, nós falamos sobre o direito constitucional nas escolas. Inclusive, é um projeto de lei do deputado Romário. Tá? Então, passou justamente por esse sentido, de conscientizar. A gente fez algumas entrevistas nas escolas e a maioria dos professores concordavam que era uma necessidade dessa disciplina ser implantada. Mas o que nós vemos hoje com a reforma na educação, né, ainda não está vigorando, mas que querem se tirar algumas disciplinas básicas também, como sociologia, filosofia. E aí fica, como será que seria recebido, né, nas escolas a matéria de direito constitucional? Certo. Nós vamos para o primeiro intervalo comercial e voltamos aqui na telinha da TV Correio SBT logo em seguida.